Meus irmãos, é um prazer muito grande estar aqui nessa noite com o único intuito de louvar, engrandecer e exaltar o santo nome de Jesus Cristo. Sou grato a Deus pela vida do pastor Vando, da sua esposa, a pastora Denise, por essa confiança. Eu sirvo a Deus na Igreja Brasil para Cristo, em Vila Virgínia, Itaquaquecetuba, e eu sou servo do Senhor lá, servo da igreja, exercendo apenas um cargo eclesiástico de pastor auxiliar. Isso louvo a Deus, porque até aqui o Senhor me sustentou. Aleluia! Peço perdão aos irmãos pelo atraso. Eu cheguei, era 8h15, saí cedo de casa, mas está um caos ali em Poá, e mesmo saindo cedo, às vezes as coisas saem do nosso controle, mas Deus, Ele ainda está no controle de todas as coisas. Por isso, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo de número 16, verso de número 13. Mateus 16, 13. O meu pastor se chama Marcos Nogerini, pastor presidente ali do campo de Itaquá, um dos, e eu trago o abraço dele ao pastor Vando, à sua esposa e a toda a igreja. O Evangelho de Jesus, que escreveu Mateus, capítulo 16, verso de número 13, diz assim: E, chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e um dos profetas. Disse-lhes ele: E vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Pois também eu te digo, que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Graças a Deus por essa leitura. Nós estamos no início de uma campanha de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, onde o tema que me foi proposto é salvos pela fé. Salvos pela fé. Amados, nós como igreja do Senhor aqui na terra, nós podemos perceber que nos últimos tempos existe uma investida muito forte do maligno, uma investida essa tentando amordaçar, tentando silenciar a igreja, um povo escolhido de Deus. E é bem certo, irmãos, que nos dias em que nós vivemos, em pleno século 21, a mentira, o engano, as práticas antibíblicas disseminadas até mesmo no meio do povo do Senhor, pela mídia, incentivando coisas ruins, coisas do maligno. E muitas vezes nós percebemos, nós temos a percepção que nos últimos tempos parece que o que é certo está errado, e parece que o que é errado está certo. Não foi uma, não foi duas, não foi 3 vezes que já foi sugerido, até mesmo, acredite, atualizar a Bíblia Sagrada, os trechos da Bíblia Sagrada. E se nós não vigiarmos com tudo isso, infelizmente, os nossos filhos, as nossas famílias, elas são assediadas. Talvez pode
ser até mesmo sequestrada dentro do nosso lar por esse sistema imoral que jaz no maligno, diz a Bíblia Sagrada. Meu irmão, minha irmã, será que nós temos se atentado para aquilo que os nossos filhos estão vendo nos celulares durante a madrugada ali, trancados nos quartos dele? E nós sabemos que o inimigo, ele se aproveita do avanço da tecnologia, que é algo bom, se souber como usar, mas o inimigo muitas vezes, ele se aproveita do avanço da tecnologia, para quê? Para disseminar a mentira na mente daqueles que não estão verdadeiramente firmados em Cristo. Aqueles que não estão verdadeiramente firmados em Cristo são bombardeados de tudo que não presta nesse mundo, nos corações, nas mentes. Por isso que nós precisamos diariamente alimentar a nossa fé. Mas existe algo diante de tudo que eu falei aqui, que nós não podemos, irmãos, esquecer de forma alguma, que mesmo diante de tudo que acontece ao redor, a Bíblia Sagrada diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Nós servimos a um Deus que está no controle de todas as coisas. Aleluia. E eu estou bem certo que a OBPC Jardim Monte Cristo não vai esmorecer em 2026, não vai desanimar, não vai parar no meio do caminho. Por quê? Porque a OBPC Jardim Monte Cristo está verdadeiramente edificada na rocha que é Cristo. Glória a Deus. Igreja do Senhor, diante desse cenário, onde nós somos forasteiros, convivendo lado a lado com os inimigos, mas não esqueça, nós fomos salvos pela fé. Nós não estamos firmados no que a mídia diz. Nós não estamos firmados na política. Nós não estamos firmados no sistema mundano. Nós não estamos firmados no irmão da esquerda, no irmão da direita, não. Nós estamos firmados em Cristo. Nós fomos salvos pela fé em Cristo, porque Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, e ao terceiro dia, Cristo, Ele foi ascendido ao céu de glória. Ele sentou à destra do Pai Todo-Poderoso, e Jesus Cristo, Ele intercede para que a nossa fé não vacile em tempo algum. Você se lembra o que a Bíblia diz? Mateus capítulo 7, 25: e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, mas ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. Por isso, meus irmãos, olha, os sinais estão aí. O fim dos tempos se aproxima, mas é momento de nós perseverarmos juntos, unidos, edificados pela fé sobre essa rocha que é Jesus. Aleluia. O verdadeiro sentido de estarmos aqui é Jesus Cristo. Nunca se esqueça disso. Faz uns 15 dias eu fui numa igreja cooperar. Quando chegou lá, eu percebi que um rapaz, ele era do mesmo bairro que eu moro. Aí eu ofereci uma carona para ele. Quando eu estava retornando, porque eu já tinha visto ele num lugar que eu comprava, ele trabalha no comércio. Quando eu estava voltando com ele,
E eu pensando que ele estava firme. Aí eu falei, ô irmão, ele falou, não, eu não sou da igreja, eu estou afastado. Eu falei, puxa, mas eu pensava que você era crente, porque você tem um jeito, quando eu ia lá comprar as coisas, você fala em Deus. Ah, mas eu estou muito decepcionado com a igreja. Por quê, meu irmão? Ah, porque eu passei uns problemas, umas decepções, e o pastor não foi lá, e ninguém me visitou, e eu saí da igreja. Hoje eu estou feliz, porque quando eu quero eu vou lá, eu assisto o culto e vou embora, e não me envolvo com nada. Meus irmãos, igreja do Senhor, Deus, Ele abomina esse comportamento. Não foi isso que Jesus Cristo nos ensinou. Meus irmãos, a guerra está travada nessa terra. Talvez não esteja fácil para o irmão, para a irmã, assim como não está fácil para mim estar aqui. Mas Deus, Ele nos capacitou. Deus, Ele nos capacitou para guerrear pelo nome dEle aqui na terra. Irmãos, os dias maus eles chegam para todos nós. Por isso, nós precisamos estar cada dia mais juntos, alicerçados na palavra de Deus e no santo nome de Jesus Cristo. Verdade. Aleluia. Quem se entregou na cruz do Calvário não foi o meu pastor. Quem se entregou na cruz do Calvário não foi o meu irmão querido que me acompanha hoje, o Andrei. Quem se entregou na cruz do Calvário, se despiu da sua glória, sofreu por conta dos meus pecados, das minhas iniquidades, levou sobre si tudo de ruim, foi Jesus Cristo. Ele é a motivação de estarmos aqui. Isso precisa estar fixado na nossa mente e no nosso coração. Primeira carta universal do apóstolo Pedro diz assim, 1 Pedro 3, 14 e 15: mas ainda que sofram por fazer o que é certo, vocês serão abençoados. Portanto, não se preocupem e não tenham medo de ameaças. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor da sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados a explicá-la. A nossa esperança é fácil de explicar. A nossa esperança se resume em Jesus. Glória a Deus. Porque Ele é o Deus vivo que se revelou a nós. E nós não temos mais dúvida sobre isso. Quando eu entendo que eu estou aqui por conta do que Jesus fez por mim, eu não vou nem pensar em abandonar a casa do Pai por conta dos imprecalços da vida, meus irmãos. E diz o texto que chegando Jesus ali com os seus discípulos a Cesareia de Filipe, após um certo tempo ali de convivência, Jesus ele convivia diariamente com aqueles discípulos. Aí prontamente Jesus ele faz uma pergunta para os discípulos. Aí ele diz assim: olha, o que o povo está dizendo por aí? Aí os discípulos vão responder para Jesus: olha, o povo está dizendo que o Senhor é Elias, talvez João Batista, Jeremias, um profeta, enfim, eu não sei, o povo também não sabe quem é o Senhor. E fica claro, irmãos, que a incredulidade no Cristo Filho de Deus ainda permeava nos lugares onde Jesus fazia muitos milagres. E a pergunta que eu te faço nessa noite: Jesus tem feito milagre na tua vida, sim ou não? Só que esse povo aqui, os judeus, embora contemplaram muitos milagres de Jesus, mas eles ainda estavam na dúvida. Uns dizem ele é João Batista, outros dizem ele é Elias, outros dizem eu não sei quem ele é. Então eu entendo aqui que os judeus aqui desse local, eles não entenderam ali o ministério de Jesus aqui na terra da forma correta. Meus irmãos, minhas irmãs,
Tem muito crente pensando que vem aqui na casa de oração para prosperar somente aqui na terra. Tem muito crente que sai de casa e vem aqui na casa de oração e fala assim: olha, eu vou lá assistir um culto. Tem muito crente que infelizmente está há muito tempo nos caminhos do Senhor, mas ainda não desvendou o mistério. A causa de estarmos no caminho é Jesus. Mas, e para vocês, igreja? O que eu sou para vocês, afinal? É a pergunta de Jesus nessa noite. Meus irmãos, na sua onisciência, nesse atributo de Deus, é claro que Ele conhece os nossos corações. Mas de fato, às vezes, meus irmãos, falta um pouco mais de fé, falta um pouco mais de atitude. Nós presenciamos o mover do Senhor, nós falamos que reconhecemos Deus nas nossas vidas, porém, talvez, irmãos, nós deveríamos mostrar isso, demonstrar isso para Ele com as nossas atitudes. E é bem enfático aqui o tema de 2026, afirmar que nós somos salvos pela fé. Salvos pela fé. Porque eu venho à igreja, eu levanto a minha mão, eu declaro, e na hora do dia mau, quando ele vem, como que é a minha reação para com Deus? Que tamanho que está a minha fé hoje? Que tamanho que está a minha fé hoje? Mas aí, quando Jesus ele faz essa pergunta aos discípulos, ele fala assim: tudo bem, o povo está falando que eu sou Elias, que eu sou João Batista, que eu sou, sei lá, Moisés, mas e para vocês, discípulos que andam comigo? E para vocês, crentes, servos de Deus? O que eu sou para vocês, afinal? Aí, quando Jesus ele pergunta ali para uma turma, apenas um deles dá um pulo lá no meio da roda e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro ele toma ali uma iniciativa. Pedro prontamente ele responde. Mas aí, quando Pedro responde, todo mundo concorda com ele. Pedro, entenda, ele se portou à altura da situação e com a resposta correta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Precisou ele responder para os outros concordarem. Meus irmãos, ali, penso eu, como todos andavam com Cristo, era para ter ali uma gritaria, uma briga. Não, tu és Deus, tu és poderoso, tu faz milagre, tu és maravilhoso. Não, Pedro responde e os outros apenas concordam. E é interessante, irmãos, que a atitude de Pedro é diferenciada. E Deus ele se agrada, ele sempre espera de nós uma atitude diferenciada. Meus irmãos, o meu chamado, o pastor Vando me conhece, é cuidar de igreja, né? Eu não vim aqui para anunciar apartamento, chave de carro. Eu vim aqui para entregar o que Deus mandou eu entregar. A noiva dele nessa noite. Então, meus irmãos, Deus ele espera uma atitude diferenciada. Está chovendo? Eu vou pegar meu guarda-chuva e eu vou adorar, porque Ele se entregou na cruz do Calvário, e eu tenho fé no sacrifício, e é só assim que eu vou vencer, é adorando, é na casa do Senhor, é louvando, é na oração, é na consagração. Pega essa receita para ver se você não vai prosperar na tua vida. Interessante, irmãos, que no texto que nós lemos foi o próprio Jesus que perguntou para os discípulos. Só que mal eles sabiam que a resposta dessa pergunta era de suma importância, porque dessa resposta
desse ato de fé manifestado, dependia a salvação da humanidade. A humanidade precisava crer que Jesus Cristo era Filho do Deus vivo para ser salvo. É questão de fé. No meio de 12, um pula e declara: você é o Cristo, Filho do Deus vivo. Que a igreja do Senhor nessa noite, irmãos, que possa haver uma disputa entre todos nós para declarar com os nossos lábios, com o nosso coração, que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo, que nos salvou. E vocês, e para vocês, igreja, crentes, que vocês dizem que eu sou nessa noite? Ei, Deus. E o pior, irmãos, que até hoje a incredulidade ela se manifesta em alguns lugares, sabe por quê? Por conta da frieza do homem natural. As pessoas que ainda não creram, que ainda não professaram a Cristo como seu único e suficiente Salvador, essas pessoas, elas são pessoas naturais, enxergam com o olho carnal. Nós precisamos ver, enxergar, acreditar com os olhos espirituais, porque a igreja edificada em Cristo, ela caminha e ela é guiada por Ele. Como? Pela fé. Nós somos espirituais. Quando nós entendermos isso, nós vamos começar a contemplar as maravilhas do Senhor. Aí é que Deus ele vai se revelar de forma tremenda na nossa vida. Por isso que a Bíblia sempre nos ensina a sermos cada dia mais espirituais. Quando Pedro ele professou a sua fé em Cristo, o conhecimento espiritual, ele veio imediatamente na revelação do próprio Deus, do próprio Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus ele vai responder para Pedro: olha, bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi revelado nem pela carne e nem pelo sangue, mas pelo próprio Pai que está no céu. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como nosso suficiente, único Salvador, a glória de Deus se manifestou de forma tremenda nas nossas vidas. Nós não podemos esquecer isso. Na nossa vida não é diferente, mas isso é só o começo do que Deus ele tem preparado para nós. Quanto mais nós buscamos a Deus em oração, em comunhão, professando a nossa fé com os nossos lábios, com as nossas atitudes, adorando a Deus, junto como igreja, como corpo de Cristo, onde Cristo é o cabeça. Aí Ele vai nos enchendo do seu poder, Ele vai transformando a nossa vida de forma gradativa, de forma crescente. Meu irmão, se o poder de Deus, desse Deus maravilhoso, quando eu percebo que Ele começa a ficar na minha vida de forma decrescente, irmãos, tem alguma coisa errada, não é favor de Deus. Volta para o primeiro amor, porque a glória de Deus na tua vida, ela é decrescente, ela é crescente. Decrescente não é de Deus. Quanto mais você busca, quanto mais você clama, quanto mais você tem o desejo, mais Ele vai encher a tua vida. Glória a Deus! É impossível você professar Cristo como Salvador da tua vida e não sentir o prazer de estar na casa dEle, de sentir a presença dEle, de estar em comunhão com seus irmãos como igreja, de adorar a esse Deus maravilhoso, declarando que Ele fez algo maravilhoso nas nossas vidas. Sabe o que foi de mais maravilhoso que Deus fez na minha vida? Ele olhou para mim,
que não merecia, e disse: olha, por amor a esse homem falho, esse homem imperfeito, esse homem aí que não merecia, mas é por amor a ele e a todos nós que estamos aqui nessa noite, e a todo aquele que nele crê, que ele edificou a sua igreja aqui na terra. Aí, diante da resposta de Pedro, que não poderia ser outra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Jesus ele vai afirmar outra coisa também. Jesus ele é um diálogo. Aí ele fala assim: olha, eu tenho algo maravilhoso para te dizer. Tu és Pedro. Aí o Senhor chamou Simão de Pedro, e agora ele afirma novamente: Simão, tu és Pedro. E eu vou deixar aqui uma lição de casa para vocês. Na escola bíblica dominical ou no culto de ensino, peça para o pastor Vando explicar para vocês sobre esses nomes. Algumas pessoas dizem que foi um nome trocado, mas não foi. Depois o pastor vai explicar. Irmãos, quando nós professamos a nossa fé em Cristo, Ele se revelou a nós, Ele quebrou toda a crise de identidade nessa noite. Irmãos, que aqui hoje caia por terra toda a crise existencial nessa igreja. Nós não ficamos mais na dúvida. Sabe por quê? Porque Ele nos deu uma nova identidade para todos nós, e juntos nós formamos uma igreja forte, edificada no santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deus ele fala para o seu povo, para a sua igreja: sede santo, porque eu sou santo. Deus é santo, a igreja é santa, a igreja é incorruptível. A verdadeira igreja do Senhor é santa como Ele é santo. O sistema não pode derrotar a igreja do Senhor. O sistema, ele pode até se filtrar dentro, mas vai chegar uma hora que vai haver a separação do joio do trigo. Fica firme, fique em santidade, porque se você faz parte da igreja verdadeira do Senhor, você é santo, porque Deus é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, 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 santo. Deus é santo, meu irmão. Glória a Deus. A igreja do Senhor é santa, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 3, verso 11. Pois ninguém pode lançar outro alicerce além daquele que já foi posto. Isso é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro alicerce do que aquele que já foi posto. O alicerce é Jesus Cristo. Pode vir um homem bondoso aqui numa época do ano e doar R$1 milhão para o templo aqui. Mas entenda, o templo não é igreja. O sistema não é igreja. A igreja do Senhor é santa. E as portas do inferno não hão de prevalecer contra a igreja. É sobre isso, ou seja, sobre o nome de Jesus, o Filho do Deus vivo, nome sobre todo nome, porque não há outro fundamento. Ele continua afirmando, é sobre isso: eu vou edificar a minha igreja. A igreja ela foi edificada em Cristo. Cristo é santo. A igreja foi inaugurada com a morte de Cristo na cruz. Cristo é o cabeça da igreja. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Quando a gente abre a rede social, irmãos, o que a gente mais vê é pseudos cristãos atacando uns aos outros, principalmente os pseudos cristãos. É uma briga generalizada, mas coloca uma coisa na sua mente e no seu coração nessa noite. Nós precisamos continuar acreditando
que existe uma igreja remanescente na terra. E essa igreja, ela não se corrompe. Por quê? Porque o dono da igreja é santo. Aí quando o texto fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, a gente precisa entender que o texto diz que as portas do inferno não vão prevalecer. Só que a porta, ela fica parada. Então, no texto diz que a porta, ela não está atacando a igreja. Aí eu lembro daqueles filmes de antigamente, que tem aquelas portas de madeira bem grandes. Aí vem os soldados e precisa derrubar a porta. Aí eles olham para aquela porta de madeira. Aí eles olham, tem um tronco de árvore no chão. Aí se junta todos aqueles soldados, pega aquele tronco pesado, levanta e vai investir contra a porta, contra a fortaleza. Só que um ou dois não conseguem levantar aquilo ali. Mas quando se junta todos, no mesmo propósito, no mesmo objetivo, na mesma sintonia, lutando para o mesmo lado, meus irmãos, aquelas portas medievais, elas não aguentam, elas estouram, porque todos aqueles soldados vão batendo ali, ó, todo mundo junto. Mas não pode ir um para cá, outro para lá, não pode ir um ou dois, o outro ficar olhando, ficar esperando, criticando. A igreja do Senhor é união. As portas do inferno, elas não prevalecem contra a igreja que é santa e é unida aqui nessa terra. Portanto, irmãos, uma igreja inerte, uma igreja parada, uma igreja dividida, uma igreja indecisa, ora tá, ora não tá, uma igreja que não luta, uma igreja que não ora, uma igreja que não guerreia, uma igreja que não evangeliza, uma igreja que não busca o poder de Deus, uma igreja que não apoia a liderança, uma igreja que não está junto para guerrear. Essa não é a igreja edificada por Cristo. Os irmãos me perdoem, mas essas coisas que eu falei são pertinentes a uma igreja edificada pelo sistema do maligno. Eu sei que aqui não existe isso, mas tem muitos lugares por aí que nós encontramos uma igreja se arrastando, uma igreja inerte, quase parada, uma igreja dividida, que depois do congresso o bicho pega. Irmãos, uma igreja que ora tá, ora não tá, uma igreja que só está de domingo, uma igreja que só está no dia da ceia, uma igreja que na hora de contribuir não ajuda, finge que não é comigo, o outro vai ajudar. Meus irmãos, é Bíblia. Essa qualidade de igreja é uma igreja do sistema do maligno, não é uma igreja santa, edificada na rocha. Precisamos entender, irmãos, vão vir as lutas, as perseguições, o desânimo, as aflições, mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu a morte por nós, e nós temos a certeza que em Cristo somos mais do que vencedores. Tem alguns pastores que eles afirmam que, olha, meu irmão, Jesus, ele disse, no mundo tereis aflições e tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se Jesus venceu, você também vai vencer. Não, eu particularmente, eu entendo que Cristo, ele venceu o sistema na cruz do Calvário por nós. Quem venceu foi Ele, quem se entregou foi Ele. Eu nada fiz, sem Ele eu não venço nada. A pior parte, meus irmãos, é eu pensar que eu sou alguma coisa sem a graça de Deus na minha vida. Esses dias um presbítero lá da igreja falou para mim assim: pastor, fica tranquilo que o melhor de Deus vai vir na tua vida.
Eu falei, presbítero, o irmão me perdoa, assim é entendimento meu, mas o melhor de Deus já veio na minha vida. Aleluia. E foi Jesus! Glória a Deus. Não tem como Deus fazer algo maior por mim do que o sacrifício de Cristo, meus irmãos. A gente precisa entender isso. Eu já vou encerrar, mas tem uma parte aqui que eu disse aqui, que quando Pedro declarou ali, cheio de fé, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse assim para ele, olha, tu és bem-aventurado, porque quem te revelou isso não foi a carne, não, foi o próprio Deus que te revelou. Meus irmãos, pela fé que nós temos no sacrifício de Cristo salvífico, nós somos salvos pela fé. Quando nós colocamos essa fé em prática, nós entendemos que nós somos salvos por Ele. O poder dele, ele se manifesta na nossa vida de uma forma tremenda. De uma forma tremenda que o próprio Deus, ele vai se revelar muito mais na vida dessa igreja daqui para frente. Entenda isso. Eu vou contar um testemunho breve, aqui eu já estou encerrando, eu vou encerrar com esse testemunho. Alguns anos atrás eu fiquei muito tempo fazendo, pela misericórdia de Deus, um trabalho onde eu ia uma vez no mês numa casa de recuperação e eu passava o dia lá, todo quarto sábado do mês. Eu fiquei 6 anos indo lá, não sou nada, pela misericórdia do Senhor, porque eu também já fui dependente químico, mas é outro testemunho e Deus me resgatou. Aí, tem uma senhorinha, uma missionária, que ela ia comigo. Todo mês eu buscava ela aqui, Calmon-Viana, e a levava comigo. Ela é uma bênção. E ela sempre juntava alimentos assim para quem precisava. Quando foi um dia, eu estava no sábado na minha casa no sofá, sentado, eu e minha filha do lado. Aí a minha filha no tempo, acho que ela tinha uns 12 ou 11 anos. Aí eu peguei e falei para ela assim, filha, vamos ali com o pai. Irmãos, eu ouvi assim perfeitamente, irmãos, uma direção. Compra uma cesta básica e leva para tal pessoa. Aí eu peguei, ouvi, falei, eu falei para minha filha, filha, vamos ali com o pai. Aí ela pegou, entramos no carro, fomos no atacadista. Irmãos, o negócio foi tão forte, quando eu cheguei no atacadista, até estacionei lá onde não podia, o guarda ficou bravo lá. Foi tremendo. Aí a minha filha falou para mim, o que foi, pai? O que você veio fazer aqui, pai? O que foi? Eu falei, não, eu vim aqui comprar uma cesta básica. Ela falou assim, nossa, pai, você tá maluco? Do nada a cesta básica? Eu falei, foi Deus mandou comprar uma cesta básica, e daqui nós vamos levar lá e vamos enviando. Aí eu peguei a cesta básica, comprei a maior, que Deus me abençoou nesse dia para poder comprar. Fiz o que Deus mandou, coloquei no porta-mala do carro. Quando eu fui lá no carro, o guarda estava bravo, parou aqui e tal. Eu falei, só estava ouvindo a voz de Deus ali, eu nem vi onde eu parei. Aí eu peguei, saí com o carro e vim aqui em Calmon-Viana, irmãos. Quando eu cheguei na casa da missionária, aí ela estava sentada assim na área, né, comendo pipoca. Aí eu peguei, abri o porta-mala, Pai do Senhor, missionária. Ela falou, Pai do Senhor, presbítero, vem me visitar. Aí eu falei, não, missionário, eu não sei para quem que a irmã vai dar, mas Deus mandou deixar uma cesta básica aqui. Aí como ela é senhorinha, eu peguei pesado, né, levei lá para dentro para ela, coloquei lá. Aí ela não me chamou para tomar um café para nada. Aí eu entrei no carro e estou indo embora com a minha filha. Aí minha filha, nossa pai, não entendi nada agora. Eu falei, não é para entender mesmo não. Aí quando chegou ali no viaduto, aí a missionária mandou uma mensagem. Aí falou assim, presbítero, sabe o que aconteceu? Eu falei, o quê? Olha, eu estava aqui, o INSS cancelou minha aposentadoria, que eu não quis falar, já tem 2 meses. Do nada que eu não fiz prova de vida, uma coisa assim. Olha, meu irmão, eu só tinha esse milho de pipoca, sabe, para comer em casa hoje. Eu fiz essa bacia de pipoca aqui e eu estava orando ao meu Deus que Ele ia prover na minha vida quando acabasse essa pipoca. Não tinha mais o que comer e você chegou aqui com esse alimento. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, para a igreja? Não é para me engrandecer. É porque, meus irmãos, o próprio Deus,
Ele está se revelando Aleluia. para cada um presente aqui dessa igreja nessa noite, de forma tremenda. A partir de hoje, o entendimento sobre o sacrifício de Cristo, a obra salvífica de Jesus, o que Jesus é na nossa vida, o que significa o poder na nossa vida de Deus, precisa ser visto de forma diferente, porque Deus ele tem muito mais para acrescentar na sua e na minha vida. Amém? Agradeço a Deus pela oportunidade, pela confiança do pastor Vando e pela paciência da igreja de ouvir esse servo aqui nesta noite. Amém? Glória a Deus.